Olá, hoje nós vamos fazer uma simulação de uma blusinha aberta com acabamento imitando o tricô à mão. E também o ponto espiguinha, que é muito usado no tricô de agulhas, mas que dá para fazer na máquina. Primeiramente, vamos fazer somente o acabamento. Eu vou deixar aqui 6 agulhas, a última eu não consigo desmanchar o ponto e refazer, então eu vou trazê-la para cima. Uma carreira ela vem para cima, uma carreira eu baixo, uma carreira eu trago ela para cima, outra carreira eu baixo, deixando o carro no suspenso. Então, quando eu estou na direita, deixo a agulha para cima. O próximo ponto, eu coloco o remalhador na carreira de baixo, tiro ele da máquina e refaço pelo avesso. Na sequência, o próximo ponto também. Já coloco o remalhador dentro do ponto na carreira de baixo e refaço. Seis agulhas vão ser para o acabamento, sempre, até em cima. Aqui eu ainda estou no início, então ele está sem força. Chamo para cima e já devolvo elas para a posição que o carro consiga pegar. Menos a última agulha. Estou na esquerda, baixo essa agulha. Venho para a direita. Ergo a última agulha e remalho para formar o acabamento. No caso de precisar de uma casa de botão, já que é um acabamento, é só transportar o ponto para fora. Isso para um botão pequeno, ou se forem um botão maior, 2 agulhas também podem ser transportadas. Vou para a esquerda, baixo a agulha, venho para a direita e levo a agulha. E remalho. Aquela que recebeu a casa de botão, eu não mexo nessa carreira. E assim, fazendo o acabamento junto, eu não preciso me preocupar com ele depois. E ele fica imitando o tricô de agulhas. Agora vamos para o ponto espiguinha. Para esse eu vou precisar de transportador. Ele precisa ser feito depois do acabamento. Então eu vou seguir fazendo o acabamento junto, na mesma hora que eu trabalho a malha. E também o ponto espiguinha. Deixo então as 6 agulhas para o acabamento. Essas eu não posso mexer, não posso trabalhar com ponto nelas, somente fazendo o acabamento. Depois dessas 6 agulhas, conto 8 agulhas. O próximo ponto eu vou transportar para a direita e mais um da direita para a esquerda. Ficou um furinho aqui, outro furinho aqui. E essa agulha recebeu dois pontos, um de um lado, outro do outro, e mais o dela. Venho com ela para cima e transporto para a direita, ficando 2 agulhas juntas, 2 agulhas vagas juntas. No caso desse ponto, eu não posso trabalhar com essas 2 agulhas juntas porque vai formar uma falha. Vou levando com o transportador
3 agulhas agora. Mais 3. E mais uma. Só que essa última eu deixo uma intercalada da outra. Assim é o início do ponto espeguinha. Vou fazer o acabamento também. Feita a primeira carreira, agora eu não preciso mais contar. Chego naquela agulha que recebeu 3 pontos, apanho ela por primeiro, levo para a esquerda. Um ponto da esquerda, levo para essa e transporto para a direita, deixando as 2 agulhas vagas aqui. Agora, com o transportador maior, vou levando essas 2 agulhas vagas juntas até eu chegar na agulha intermediária. O furinho está aqui, o outro aqui, da carreira de baixo. Transportei a agulha do meio e volto ela para a esquerda. Novamente, fazendo o ponto espiguinha apenas. Noto qual é a agulha que recebeu 3 pontos, está aqui, pego ela por primeiro, vou para a esquerda, venho com outro ponto, transporto para a direita. 2 agulhas vagas, vou transportando até eu chegar nessa agulha intermediária dos 2 furinhos e coloco ela intermediária novamente. Mais uma carreira do ponto espiguinha, a agulha que tem ponto, 3 pontos, vai por primeiro, depois venho com o outro, transporto esses 3, 2 agulhas vagas, vou levando junto, até chegar naquela agulha entre um furinho e outro. Como ela veio junto no transporte, levo de volta. E novamente, aqui está a agulha intermediária que forma o meio da espiga, um ponto vago de um lado, um do outro, e remalho o acabamento. E assim eu termino a espiguinha. Com 7 furinhos, eu cheguei na última agulha que pode ser transportada. Fizemos uma espiguinha, outra espiguinha, agora mais uma. Eu não posso simplesmente começar onde eu quero. Na primeira carreira da espiguinha, eu deixo o acabamento, conto 8... A 9ª agulha, transporto para a direita. Venho da direita, transporto para a esquerda e volto os pontos. Ficou
uma agulha com 3 pontos acumulados e 2 agulhas vagas bem no lado, uma da outra. Agora vou levando essas agulhas vagas para formar o início do furinho da espiga. Deixo um ponto, uma agulha com ponto do lado do acabamento e trago uma para separar as agulhas vagas, ficando assim, uma agulha vaga, uma com ponto, outra agulha vaga, e esse é o início do nosso trabalho em espiguinha. Continuo fazendo o acabamento aqui normal. Na segunda carreira da espiguinha, dos furinhos, eu já tenho a agulha onde eu vou começar a transportar. Sobrepus 3 pontos numa agulha só, levo ela para a direita e vou trazendo pontos, mais uma vez e mais uma vez. Essa agulha intermediando os 2 furinhos continua sendo a mesma e vou fazer o acabamento também remalhando. Chego naquele ponto que fica entre um furinho e outro. Ele vai novamente dividir uma agulha furadinha da outra. E aqui o ponto espiguinha, junto com acabamento. Esse acabamento bem delicado aqui, feito no mesmo momento em que está se trabalhando, é uma opção para trabalhos infantis, por exemplo, ou para lã grossa. Quando a lã é muito grossa, você fazer um acabamento depois, às vezes ele fica um pouco grosseiro mesmo. Então, um acabamento assim, imitando o tricô à mão, e o ponto espiguinha também vem do tricô à mão, fica uma delicadeza só. Essa, então, o espiguinha simples. Existem outros tipos de ponto espiguinha, mas esse aqui, formando esse detalhe junto com o acabamento, é o que nós queríamos mostrar para hoje. Bom trabalho!